Legal. Eu diria que essas duas questões que você me faz aí, elas são o ponto de partida para a gente poder entender e querer se aproximar e trabalhar com essa abordagem, né? Na pedagogia da relação, na pedagogia da escuta, que é proposta por Malaguzzi, esse conceito, essa imagem, como ele dizia, de criança, é o ponto principal. É ele que vai determinar toda a nossa condição, né, toda a organização desse processo educativo que se pretende desenvolver de forma coerente com essa abordagem. Então, para Malaguzzi, a criança, o sujeito, é um sujeito potente. E eu vou pegar bem essa palavra, porque é uma palavra que também está bastante na moda. Hoje em dia tudo é potente, né? Ela já faz parte de um discurso pedagógico, mas para a gente entender o que é que a gente está dizendo com isso. Então, quando a gente fala que a criança que é um sujeito potente, a gente está dizendo que é um sujeito capaz, desde o momento que ele nasce, né? Um sujeito vivaz, um sujeito ativo, um sujeito que tem agência própria, né? Então, quando a gente fala de protagonismo, a gente está falando disso. A gente está falando de um sujeito cognoscente, de um sujeito que pensa e que, portanto, elabora hipóteses, faz conjecturas, argumenta, constrói teorias, dialoga a partir dessas teorias com o mundo, tentando compreender esse mundo que o cerca. A gente fala de um sujeito que é, e não de um sujeito que virá a ser. Sabe aquela velha pergunta, o que você vai ser quando crescer? Por mais ingênua que ela pareça, ela traz dentro dela um conceito de alguém que ainda não é, que vai ser no futuro. E Malaguzzi trabalha com uma criança que é hoje, no presente, né? Uma criança, um sujeito de direito, um sujeito capaz, um sujeito não desse lugar da falta, mas desse lugar daquilo que ele já é. E isso orienta toda essa relação educativa que se estabelece entre adulto e criança, ou entre adulto e jovem, adulto e aluno, né? Porque isso é um conceito que a gente pode carregar até a universidade, para qualquer idade, e reposiciona o papel desses sujeitos nessa relação, tanto do educador quanto do aluno. E na medida que ele reposiciona esses sujeitos, essa relação ganha um outro sentido. Então, é necessário, do ponto de vista do docente, ser um docente aberto ao mundo da criança, entendendo que ali é uma fonte inesgotável de aprendizagem para ele, né? Tem um autor chamado Alfredo Oyelos, que é um grande biógrafo do Malaguzzi, que é um atelierista espanhol, que publicou muitas coisas importantes em relação à abordagem e ao Malaguzzi, que diz que escutar é a grande arte para entender a cultura infantil. E aqui a gente está falando, quando a gente fala de pedagogia da escuta, a gente está falando da escuta enquanto verbo ativo. Não estamos falando do campo do audível, né, do escutar. A gente está falando de uma escuta que vai além, né, de uma escuta capaz de entender as entrelinhas, de entender aquilo que está por trás, entender e ter capacidade de devolver em respostas que não necessariamente são verbais, porque se a gente pensa que a gente trabalha com os bebês, essa escuta não é do campo do audível. Essas pistas de expressão e de comunicação que se estabelecem entre adulto e criança, ou adulto e aluno, nessa relação, para a gente não pensar só em criança, é uma relação que não está só no campo daquilo que se fala e se responde. Então, é uma escuta enquanto ação, né, de um sujeito docente, no caso, que está munido, suficientemente munido, teoricamente, para ser capaz de conseguir enxergar conceitualmente aquilo que as crianças estão expressando, aquilo que é desejo, aquilo que é necessidade das crianças. Portanto, já engatando aí na sua segunda questão, o papel do professor nessa abordagem é de um sujeito igualmente potente. Quando a gente fala de potência da infância, a gente também está falando de potência do adulto, né? Um sujeito pesquisador, um sujeito disponível, aberto para o novo. Então, munido dessa escuta ativa, sensível, de uma escuta com ele próprio, né? De uma escuta que reflete sobre a sua própria docência, que dialoga com seus pares, para então poder estar aberto a essa cultura da infância.
O papel do professor nessa abordagem é de quem acompanha a criança, de quem garante bons contextos de pesquisa, contextos que sejam capazes de manter o interesse e o desejo das crianças em querer aprender, né? Escola não é lugar de massificação. Nessa abordagem, a escola não é lugar de passividade, não é lugar de reprodução. Escola, nessa abordagem, é lugar de autoria, e de autoria de todos os sujeitos. E isso é fundamental que a gente possa entender para poder entender a abordagem de Reggio Emilia e a documentação pedagógica como estratégia de trabalho. Malaguzzi falava de uma aprendizagem negociada, e quando a gente fala disso, a gente está entendendo negociação de sentidos, né? Porque aquilo que se aprende precisa ter sentido para todos os que estão envolvidos. O professor precisa conhecer a natureza do saber que emerge das crianças, que é diferente do saber, da cultura do mundo adulto. Então, esse sujeito educador, professor, precisa ser um sujeito corajoso, um sujeito que pesquisa cotidianamente, um sujeito que se posiciona de maneira crítica, que não aceita uma escola já dada, né, conforme essa escola que existe há tanto tempo e que a gente muitas vezes não questiona, um sujeito capaz de conduzir o protagonismo das crianças, não só no seu discurso, mas de fato na prática, né, o que não é nada simples, é uma tarefa bastante complexa. Então, ele precisa de uma sólida formação teórica, e a gente tem que construir isso no dia a dia, né? Isso não está dado para nenhum professor, a gente tem que seguir estudando aí por muito tempo, porque é uma abordagem que exige, eu digo sempre, muita disciplina e rigor. Como não existem manuais, livros didáticos, apostilas que digam para a gente por onde ir, né, nessa abordagem, exige que a gente tenha um rigor acadêmico, uma disciplina de planejamento, de escuta, de interpretação diária, né? Lá na escola que eu atuo, a gente tem esse cuidado de uma interpretação diária de tudo aquilo que é feito, porque é isso que vai nos dando condições de seguir replanejando. Nada é planejado de antemão, já sabendo todos os passos, né? Porque se as crianças são parte desse processo, elas constroem isso junto com a gente, né? Não estou dizendo que está na mão deles esse planejamento, porque às vezes também tem esse equívoco, esperar que venha das crianças, não é isso, mas a gente precisa que as crianças acompanhem esse processo junto conosco, né, que construam isso junto com o docente. Esse docente precisa conhecer as suas múltiplas linguagens, né? Quando a gente fala que a criança tem 100 linguagens, a gente está falando que o educador também tem. E muitas vezes essas linguagens estão adormecidas na gente, porque nós vivemos uma escola que também não nos possibilitou o exercício dessas linguagens, né, o aflorar dessas linguagens. Então, a gente precisa tomar consciência, exercitar, vivenciar as nossas linguagens para poder conseguir enxergar e investir nessas múltiplas linguagens, nessas 100 linguagens das crianças. Ótimo. Não existe a possibilidade de um trabalho com documentação pedagógica que não esteja atrelado a um processo sério e contínuo de formação do professor, né? Primeiro, e aí eu vou dar alguns pontos aqui para a gente pensar. Primeiro, porque trabalhar com documentação pedagógica é trabalhar em parceria, nunca de forma solitária. Malaguzzi dizia que toda criança tem direito a ser olhada por mais de um adulto, né? A ser interpretada, a ser analisada, o seu pensamento analisado por mais de um adulto. Essa interpretação ela é sempre subjetiva e é assim que tem que ser. Mas quando ela fica fechada num único educador, a gente corre o risco daquilo ser uma única verdade, um único olhar sobre aquele aluno, sobre aquela criança. Então, é importante que a gente trabalhe em parceria. E quando a gente está falando de trabalhar em parceria, a gente está falando de um processo de formação de um grupo, né? Malaguzzi, quando criou o projeto pedagógico, ele idealizou, desde lá o princípio, e é assim até hoje, o que eles chamam de dupla pedagógica. Então, em todas as salas, todas as turmas das escolas municipais de Reggio, né, que adotam, porque não são todas as escolas de Reggio Emilia, são as escolas municipais de infância, e tem uma escola o que para nós é ensino fundamental, né? Existe uma dupla pedagógica. O que isso significa? Todas as turmas são atendidas por 2 educadores simultaneamente, mas não 2 educadores como a gente geralmente tem, que é um titular e um auxiliar, um assistente.
são 2 educadores titulares, né? Não existe uma hierarquia entre eles. Isso foi pensado pelo Malaguzzi como uma forma de garantir um contraste, um confronto de visões que deixaria esse ambiente de trabalho mais saudável e mais equilibrado. Então, é importante que a gente possa, tudo aquilo que a gente vai construindo na sala, né, na nossa sala, com as crianças, durante o processo aí, de documentação, dentro dessa abordagem, que isso seja levado para o grupo. Porque a gente tem uma visão daquilo que aconteceu e muitas vezes, como a gente está muito envolvido com o processo, né, se você é o professor que está conduzindo esse trabalho, você está tão envolvido que você não enxerga algumas coisas. Então, a gente precisa de um distanciamento para poder olhar aquilo com olhos mais críticos. E aí o olho do colega é muito importante, né? Então, por isso que isso não acontece sem um processo de formação continuada do grupo. A gente está falando de uma abordagem que traz uma mudança de paradigma, uma abordagem que entende que o conhecimento não está pronto em ninguém, nem no educador, nem na criança. Esse conhecimento não é dado, né? Ele é composto de incertezas, de provisoriedades, ele se estabelece na relação. Então, isso pressupõe uma mudança de paradigma na formação do professor que é vital, que se a gente não cuidar, o trabalho com a documentação pedagógica desanda, né? Que dirá que talvez nem aconteça. E, além disso, a gente não pode esquecer que está tudo atrelado, né, uma coisa a outra. Então, quando a gente fala de documentação pedagógica, a gente está falando de currículo, a gente está falando de planejamento de professor, a gente está falando de avaliação. Então, nada disso pode acontecer sem que tenhamos, concomitante a isso, um processo sério de formação de professores em serviço, né? E muitas vezes esse processo é autoformativo, a gente busca muito, né? A gente precisa estudar, ir atrás, dialogar com os nossos pares, porque sem isso não é possível pensar num trabalho dentro dessa abordagem sem que isso esteja absolutamente linkado com o processo de formação dos professores daquela instituição. Esse é um trabalho, como eu estava dizendo, que não pode ser solitário. Então, obviamente, né, eu fico pensando na minha experiência de escola pública, me mostra como a gente, às vezes, na escola pública se sente sozinho, porque a gente não tem com quem dialogar, né? O professor na sua sala escolhe seguir de alguma maneira, que nem sempre é a abordagem que a escola escolhe enquanto instituição. E aí eu quero dizer que assim, é muito difícil sozinho, não é impossível, a gente consegue muitas coisas, mas a gente não consegue tudo, né? Então, às vezes, sozinho é mais fácil, mas quando a gente está em grupo, a gente vai mais longe. Então, é importante que isso seja discutido na instituição, com o grupo. E isso só é possível com um processo estabelecido de reuniões pedagógicas, de formação, em que a gente lance mão de diferentes dispositivos de formação para que a gente possa garantir que esses pilares que sustentam a abordagem regiana e que, portanto, a documentação pedagógica enquanto estratégia de trabalho, como de fato ela precisa acontecer, sem que a gente tenha aquelas distorções que vão acontecendo no meio do caminho, ou como o Piaget falava, né, as assimilações deformantes, que são muito ruins nesse caso. Lauri, me ajuda então. A pergunta sobre o prontuário. Não é um prontuário, não é um prontuário. Prontuário, ele está mais no campo burocrático, né? A gente entende prontuário na escola como os documentos, as fichas, enfim, tudo aquilo do lugar de documentos mesmo, que conta essa vida escolar da criança. Não é disso que a gente está falando, aquele burocrático que serve para a secretaria, para constar, histórico, isso é prontuário, né? A gente está falando de um trabalho que documenta o pensamento das crianças, as conquistas, as teorias que as crianças vão elaborando, os argumentos que eles vão construindo, derrubando e reconstruindo, e mostrando o percurso de aprendizagem. Então, ela é estritamente pedagógica, ela não tem nada a ver com essa ideia de prontuário, que em geral tem lá do aluno, né, que fica na secretaria. Não tem nada a ver com isso, tá? Então, é bem diferente. Em relação à pergunta da pandemia, na escola que eu atuo, nós fizemos uma grande
um grande trabalho sobre liberdade com crianças de 5 anos de idade. Então, nós investigamos com um grupo, com a turma de 5 anos da escola, o que para eles era o conceito de liberdade, considerando que eles viviam, né, todos nós estávamos vivendo, estamos ainda, um período de privação dessa liberdade por conta da pandemia, né? Então, nós produzimos lindas documentações, que depois, não vai dar tempo aqui, mas eu me disponibilizo a divulgar para quem tiver interesse, me procura nas redes sociais aí, Luana Serra, a gente pode continuar essa conversa, não tem problema nenhum. Na página da escola a gente também divulga bastante. A gente está pensando Pode colocar nos comentários do vídeo do YouTube que as pessoas acessam depois, assistem depois. Pode colocar o endereço lá também, Luana. Ah, legal. A gente, inclusive, está pensando em fazer uma exposição dessa documentação pedagógica que a gente produziu, que foi incrível, as crianças mostraram para a gente, de fato, o quanto eles são potentes, e eles sabem, eles podem, basta que estejamos, então, disponíveis, né, para escutá-los. Então, essa era uma questão, né, Lauri? Tem a questão das indicações, e aí eu deixei separado aqui 4 publicações que eu acho que são fundamentais. Vou mostrar rapidinho. Então, a primeira delas, que eu acho que para quem quer aprofundar e quer conhecer um pouco mais, né, por onde começar, são esses 2 livros, As 100 Linguagens da Criança. Então, o volume 1, o amarelinho, o volume 2 é o verde, que são livros fundamentais que contam toda a história de Loris Malaguzzi, de Régio, que discutem documentação, discutem produção, observação, discutem o conceito de criança, enfim. Então, são 2 publicações essenciais. Tem essa aqui, que é Tornando Visível o Pensamento, Tornando Visível a Aprendizagem, que é um projeto, que é uma relação de Harvard, né, que eles estudaram o Project Zero com o Ready Children, que essa é cheia de documentação pedagógica, então dá para ter um olhar bastante cuidadoso em relação a isso. A terceira é essa aqui, que é fundamental, Diálogos com Reggio Emília, da Carla Rinaldi. Então, é uma série de entrevistas e perguntas, então também tem toda a questão do ateliê, a questão da documentação, da pedagogia da escuta, é uma obra essencial para quem quer saber um pouco mais. E eu vou trazer uma que foi publicada a pedido do MEC e da Unesco. Isso aqui a gente consegue na internet. O meu está encadernadinho porque eu imprimi. São 3 cadernos, concepções, documentação pedagógica, concepções e articulações. Ela foi organizada pelo OBCI, que é o Observatório da Cultura Infantil, e o Paulo Focchio, professor doutor. Eles fizeram uma seleção com escolas que desenvolviam um trabalho voltado, né, para essa abordagem com a documentação pedagógica. A escola que eu atuo foi selecionada. Então, são 3 cadernos excelentes, esses são gratuitos, dá para encontrar na internet. O primeiro fala das concepções, o segundo fala da documentação como uma possibilidade metodológica, e aí traz um passo a passo bastante interessante, e o terceiro volume traz textos complementares. Está batendo um reflexo aqui, não sei se está dando para ver, textos complementares que falam a respeito também do tema, da questão das fotos e dessa curadoria, dessa produção das crianças. Então, penso que obras fundamentais para quem quer saber um pouco mais, estudar, se aproximar e buscar referências, né? Com a pandemia a gente teve muita oferta de curso, eu fiz muita coisa em contato direto com a Itália, por exemplo, Espanha, ou mesmo aqui no Brasil, a gente teve muita coisa boa acontecendo na internet, ainda tem, então a gente precisa ficar de olho. Rede Solar é a rede que representa Reggio Emília no Brasil e no mundo, né? Então, busquem pela Rede Solar, porque tem formação, tem publicação. Acho que são as dicas que eu posso deixar aí para encerrando.